Essa questão do Enem espera que nós façamos uma comparação entre uma situação anterior e uma situação posterior, que é aquela que está sendo sugerida na tabela. Então, o que nós vamos fazer é, primeiro, calcular os volumes consumidos a cada atividade e depois vamos comparar com o que está sendo sugerido na tabela, calculando a economia que vai ser feita caso a sugestão da tabela seja seguida. O enunciado nos informa que cada pessoa consome, em média, 200 litros por dia. Então, nós vamos calcular o volume consumido por cada atividade, usando como referência as porcentagens que aparecem aqui. Para calcular o volume de água consumido com banho, a lavagem das mãos, escovação de dentes, nós teremos que fazer 25% de 200. Nota que a gente pode simplificar 2 zeros e o resultado final é 50 litros. Então esse é o volume de água consumido nas atividades de banho, lavagem das mãos e escovação dos dentes. Em seguida nós vamos calcular o volume utilizado para descarga de banheiro. Então a gente vai calcular 33% de 200. Perceba que em cada uma dessas contas que nós vamos fazer, os zeros serão simplificados e o resultado vai ser sempre o dobro da porcentagem indicada. Então, 66 litros é o que a gente consome, em média, com descarga de banheiro. Em seguida, nós vamos calcular 27% dos 200 litros e isso vai dar 54 litros. E, por fim, 15% dos 200 litros, que vai dar 30 litros. Nesse momento, quando eu estou fazendo prova, eu costumo somar todos esses valores para checar se realmente a soma está dando 200 litros, para ver se eu não errei nada no meio do caminho. E, de fato, a soma está dando 200 litros. Então, podemos prosseguir. Note, então, na tabela que as atividades de tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes juntas consomem um total de 29,6 litros. Então eu vou anotar isso aqui, 29,6 litros. O consumo original é de 50. Se a proposta da tabela for seguida, o consumo será de apenas 29,6 litros, o que representa uma economia de 20,4 litros. Nota que eu estou escrevendo em vermelho à sua direita já o que vai ser economizado. Voltando à tabela, a gente vê que com descarga de banheiro deve-se utilizar 18 litros. Então eu vou anotar isso aqui, 18 litros. Perceba que o gasto atual é de 66, mas se a proposta da tabela, que são os 18 litros, forem seguidos, haverá uma economia de 48 litros. Indo mais uma vez à tabela, a gente vê que o consumo sugerido para beber e cozinhar é de 22 litros. Vamos então anotar isso aqui, 22 litros. Portanto, se eu fizer a subtração dos 54 que costumam ser utilizados com os 22 que são propostos na tabela, a economia será de 32 litros. E o enunciado ainda diz que o consumo com as demais atividades continuará o mesmo. Portanto, 30 litros. Isso quer dizer que não haverá economia nesse item. Por essa razão, vou escrever aqui 0. Se agora a gente somar tudo que aparece à direita, a gente vai ter o total economizado. E esse resultado, o resultado dessa soma é 100,4 litros. Portanto, a resposta é o que você vê na letra C.